Fala pessoal, bom dia. Quem tá falando é o Ramon Barros. Eu vou estar aqui apresentando para vocês um pequeno tutorial de como fazer sua pintura para o GameStop Car. Bom, antes de tudo, né, queria falar, eu não sou nenhum profissional, tá? Não sou nenhum profissional da área aí de Photoshop. Eu mexo no Photoshop há muito tempo. Acabei adquirindo as minhas próprias técnicas, né? Essa é a verdade. Eu mexo no Photoshop há um pouquinho mais aí do que 10 anos, provavelmente. Mas como eu disse, eu nunca usei o Photoshop de maneira profissional. Eu utilizo ele, eu conheço algumas ferramentas dele, não conheço todas. Enfim, como eu falei, eu não sou nenhum profissional, tá? De qualquer forma, eu acredito que as técnicas aqui que eu desenvolvi, elas podem facilitar bastante quem quer aprender a pintar um carro no GameStop Car, né, que é o exemplo aqui de hoje, ou mesmo em outros simuladores, porque não muda nada, tá, de um para o outro. Assim, a ideia da pintura é praticamente a mesma. Você vai ter um template, que é esse arquivo aqui que a gente tem, tá? E esse template vai ter algumas linhas que são essas aqui que eu acabei de colocar. A gente chama de frame wire, e elas vão, e é por elas, né, que você vai se guiar, ok? Bom, pessoal, vou apresentar aqui para vocês o template rapidinho, tá? Então, a primeira camada que a gente tem é o frame wire aí, tá? Esse carro aqui é um Peugeot da Stock Car. A segunda camada que a gente tem, na verdade, é uma pasta chamada Shadings and Highlights, tá? Essas Shadings and Highlights são exatamente as sombras e as luzes, tá bom? Que o carro vai ter, certo? Se você tirar isso daqui, você pode acabar deixando seu carro mais chapado, menos 3D, essa é a verdade. Não vai estar aquela sensação de sombra, tá bom? Que os carros têm naturalmente, ok? Qualquer objeto tem naturalmente, certo? Essa parte 2 aqui, você tem algumas partes, né? Aqui você tem uma fibra de carbono ali na frente, né? Você tem pinos, né, distribuídos pelo carro. Pelo jeito aqui, alguns exaustores também. A gente não mexe em nada disso daqui. Isso daqui é para deixar o carro mais próximo do real, tá? Então essas peças são extremamente importantes, tá bom? Aqui a gente tem outras peças também, algumas de fibra de carbono. A gente deixa elas quietas, a gente não vai mexer nelas, ok? Bom, aqui eu já comecei a fazer a pintura. Na verdade, eu comecei a gravar o vídeo mostrando como que eu estava fazendo a pintura, mas acabou que ele ficou um pouco longo, então eu tô repetindo tudo de novo aqui, tá? Eu não fui muito além não, mas ele realmente estava ficando muito grande e não é a minha intenção, tudo bem? Bom, vamos lá, vou falar o que eu falei antes já. A gente tem essa camada aqui chamada Paint, tá? É a última camada e é nela que vai ficar a cor base do seu carro, tá? Eu tenho algum problema, sei lá, um toque, eu nunca gosto de mexer na última camada, então eu deixo ela quieta aí, tudo bem? E eu fiz uma camada nova aqui de pintura. Ramon, como que você faz camada? Ctrl Shift N, tá? Aparece isso daí, pintura, criou a camada, certo? E aí nessa camadinha aqui, no caso, eu selecionei uma cor de amarelo, vou até repetir aqui. Selecionei a cor de amarelo, tá? E apertei Alt Backspace e aí eu pinto ela inteira, tá bom? Pode ver que aqui tá tudo amarelo, certo? Bom, como eu já tinha minha camada de pintura, não preciso dessa, eu vou apagá-la, ok? Maravilha, tá aí minha camada de pintura, certo? Bom, como eu não conheço o carro, na verdade eu não conheço o template do carro, eu fiz uma outra técnica, que é essa daqui. Eu pintei cada parte que eu tinha dúvidas, né, do carro, de uma cor diferente, certo? Você pode ver aí na print screen, nas screens que eu tirei aí, como é que ficou. E a partir disso, eu posso planejar melhor a pintura do carro, ok? O que é legal vocês verem aqui, ó, você não tem que pintar tudo muito certinho não, tá bom? Você só tem que acompanhar o wireframe, tá? Essas linhas, acompanha elas que dá tudo certo. Geralmente essa parte que fica fora do wireframe não participa da pintura do carro, ok? Bom, feito isso, eu fiz a tarja preta aqui do carro, que é clássico da Mondial, tá? Para fazer ela eu utilizei a ferramenta Rectangle Tool.
tá? Simples, eu simplesmente fiz um retângulo preto, tá? Não preciso repetir aqui, mas eu simplesmente fiz um retângulo preto grande, tá? Na minha primeira camada, certo? E depois eu fiz um menorzinho, que é esse segundo aqui, numa camada diferente. Ou seja, eu estava trabalhando com duas camadas diferentes, tá? Depois que eu acertei ali a distância entre as duas tarjas aqui, essa distância bem aqui, né? Para ficar essa parte amarela, eu copiei a tarja menor e deixei ela na mesma distância ali embaixo. O Photoshop ele é bem inteligente quanto a isso, ele meio que te auxilia, tá? A deixar na distância igual. E tá aí feita a tarja, tá bom? Aqui acabou que eu tive que apagar, né? Essa parte aqui de dentro aqui eu apaguei, onde tinha tarja, né? Tanto fiz aí na parte da frente quanto na parte de trás, ok? Usando a ferramenta borracha mesmo, sem muita frescura, tá bom? Outra coisa que eu quero mostrar, eu fiz também outra tarja traseira ali pro carro, mas ela não ficou muito bonita. Você vai ver nas screenshots novamente, tá? Ela não ficou muito bonita, então eu resolvi tirar. Eu ainda estou imaginando, ainda estou pensando aqui o que eu posso fazer para deixar essa tarja, deixar a traseira mais chamativa, tá bom? Bom, então, cara, o primeiro passo é você saber o que é cada pedaço do carro, tá? Esses dois pedaços aqui eu acabei não pintando porque eu já sabia que era o aerofólio, tudo bem? Mas caso você tenha dúvidas, você vai lá e faz a técnica de pintar tudo de uma cor diferente e dá uma olhada no simulador, tá? Como que dá uma olhada no simulador? Simples. A primeira coisa que você faz, dá um Ctrl S para você salvar o seu trabalho, tá bom? Aqui eu tenho um exemplo de pintura, eu sempre pego um exemplo de pintura, se possível, né? Para eu poder me localizar e saber direitinho o que eu faço, né? Como que eu vou fazer. Pode ver que esse carro aqui, que é o do Mufato, ele é um stock car bem simples, né? Ele não tem muito detalhe, né? E, na verdade ele é um carro laranja, né? Com uma textura aí, um degradê. E esse carro laranja ele tem adesivos. Acabou, é isso. Tá bem simples, tá bom? Isso mostra que um carro pode ficar legal mesmo. Na verdade, com só um pouquinho de criatividade você já consegue fazer um carro legal. Você não precisa inventar tarjas e traços e coisas do tipo, tá bom? Nem muitos detalhes, tá bom? Porque vai acabar sujando demais seu carro, detalhe demais não fica legal, ok? Beleza, então, tá? Já tinha salvado, né? Vou repetir agora aqui. Salvei, dou Ctrl Shift S para abrir o salvar como e vou salvar em 3ds, tá? D3D, desculpa, D3D, 3ds. Eu já tenho os arquivos salvos aqui, né? Vou salvar esse daqui como Mondial Racing. mondialracing.dds. Salvei DXT5 aqui no caso do Game Stock Car, você vai usar DXT5. Isso daí só tem como você saber pesquisando, tá bom? No caso você tem também alguns que utilizam DXT1, por exemplo, o PCARS usa DXT1 para pintura base, tá bom? Então DXT5 salvou. Eu vou lá na minha pasta onde eu salvei. Cadê? Vou lá na minha pasta onde eu salvei aqui. Tá salvando ainda, né, na verdade. Demora um pouco, é normal, porque eu tenho muitas camadas. Salvou, tá aí, Mondial Racing. Deixa eu tirar esse T aqui, não era pra ter isso. Mondial Racing, Ctrl C. E eu vou lá na pasta do jogo, aqui ó, Stock V8 2014. Cadê você? Mondial Racing. Mondial Racing eu dou um Replace, tá? E aí é só eu entrar no jogo, você pode ver que o jogo já está aberto, você não precisa fechar. É só você passar de um carro para o outro que ele atualiza novamente. Bom pessoal, como é que a gente faz para editar e criar o time, né, da equipe? Você vai vir aqui em Game Data, Vehicles, vai num mod, no nosso caso aqui Stock V8, tá? E aí aqui no caso eu já tenho a pasta criada, tá bom? O que você vai precisar ter na sua pasta? Um arquivo DDS, que é a pintura. Esses dois outros arquivos aqui a gente vai ver mais pra frente, tá? Mas eles estão no vídeo também. E um arquivo VEH, tá bom? O arquivo VEH ele pode ser aberto com bloco de notas, tá? Esse daqui é o nome da pintura, certo? Mondial Racing.
.dds, nome da pintura. E aqui embaixo, não mexe em nada aqui. Aqui embaixo você vai editar número, time, grupo, nome do piloto, descrição, motor, não faz diferença, isso é só uma descrição, tá bom? E o nome completo do time aqui. Tá? Mexeu em tudo isso, você vem em salva. Ah, Ramon, como que eu faço para criar esse arquivo? É simples, você vai vir numa pasta qualquer, vai copiar, no nosso caso como a gente está utilizando o Peugeot, tem que pegar um carro que seja um Peugeot. No caso do Toso aqui, ele utiliza o Peugeot pela Boete Gear Competições. Então, esse arquivo aqui, DDE, eu posso simplesmente, VHE, só dar Ctrl C, Ctrl V nele e eu posso editar ele à vontade, certo? Editando ele, eu jogo na pasta da equipe, junto com o arquivo DDS, e você já vai ter a sua equipe lá no GameStop Cars. Voltando para a pintura, já expliquei para vocês aí o que eu estava pensando em fazer. Agora, a única coisa que eu quero mesmo é dar uma adesivada no carro, tá bom? Não vejo muitos detalhes a mais para serem colocados, tá? Vou fazer só uma pintura extra aqui, que eu já estava pensando em fazer. A gente tem ali umas peças, a gente tem aqui sempre crie novas camadas, tá? Só pra você saber, sempre crie novas camadas. Quanto mais camadas tiver, melhor você trabalha, menos erro você comete. Tá? Então, tinha uma coisa que eu gostaria de fazer aqui, que é pintar de preto. Esse preto tá muito preto, eu não quero tão preto, senão eu quero uma cor mais próxima de uma fibra de carbono, talvez. Tá? Porque preto demais também é ruim porque tira as sombras, né, do carro. Aí não é a ideia. Então eu vou pintar aqui de preto essas peças aqui aerodinâmicas do para-choque. Tá? Ah, Ramon, tá tudo torto aí, não tem problema, só siga as linhas que vai dar tudo certo. Não tem muita frescura não, ok? Bom, pintei, vou salvar novamente, tá? Sempre desliga o wireframe, tá bom? Salvar novamente, vou dar uma olhada lá no simulador Mondial Racing. Salvei, ok. Tá? Generate MIP Map, sempre ligado. Tá? Save. Bom, então, agora que você viu como é que ficou legal ali as pecinhas ali na frente com detalhes em preto, ficou bem bacana, tá? Algo que eu quero mexer, tá bom? É exatamente, ó, olhando aqui o carro do Mufato, ele tem esse detalhe branco para colocar o nome, né? A liga, ela não, pelo jeito ela não fez muita questão, né, desse detalhe, né? Mas eu acho que é legal, eu acho que vai ficar bonito, tá? Eu não vou colocar o número aqui atrás, porque a liga não pede que coloque o número, mas eu vou colocar o nome dos pilotos que vão correr aí no caso, tá bom? Então eu desligo aqui o Mufato, tá? Como que eu vou fazer isso daí? Vou aproveitar que eu tô aqui com essa aba de detalhes, tá bom? O ideal é sempre criar uma nova camada, tá bom? Como eu tô com a camada de detalhes aqui, eu vou tentar mexer nela, mas eu sei que se eu errar alguma coisa nessa camada de detalhes, existe o perigo de eu ter que refazer as minhas peças aqui. Como é algo simples, eu não tô me preocupando tanto, tá? Então eu vou pegar aqui Polygonal Lasso Tool, certo? Dá uma olhada aqui no Mufato, pode ver que ele começa aqui da frente, né? A parte branca. Tá, então eu vou pegar aqui da frente também, desse ponto. Até dar uma olhada de novo. Isso mesmo. Pegar aqui, a partir daqui. E aí eu sempre sigo as linhas do wireframe, para você não se arrepender depois. Essas linhas não estão aí à toa. Ok? Eu vou vir aqui, colocar o branco, Shift, Alt, tá? Shift não, Alt, Backspace, e eu tenho o lado branquinho aí do meu carro. Se eu quiser, eu posso dar um Ctrl C, aperto Ctrl V, eu tenho uma nova aba aqui, certo? Essa chamada Layer 3, aperto Ctrl T, venho aqui no W, aperto menos 100, não é no W, deixo o W com 100, tá? Acontece às vezes. Vou vir no H, menos 100, e agora eu tenho ele invertido. Venho aqui
E aí é só eu deixar certinho aqui, ó, a linha. Ctrl C. Copia aí, eu dei um selecionar tudo, tá? Eu posso usar essa ferramenta aqui também, ó, pra selecionar tudo que eu quiser. Ctrl C. Vou lá no Peugeot. Ctrl V. Lógico que vai ficar maior que o carro aí. Aperto Ctrl T, que é a ferramenta de transformação. E aí, meu amigo, agora eu acerto do jeito que eu quiser esse cara aqui. Eu quero que tenha um símbolo da Mondial Racing na frente, embora tenha esse 15 aí da categoria, tá? Eu não preciso do nome Mondial Racing, eu preciso só da logo do Mzinho aí. Eu posso apertar o E aqui para abrir pra mim na ferramenta de borracha, tá? Clicou, Shift, apagou. Shift geralmente vai sempre te ajudar nas ferramentas, tá? Aqui eu vou colocar aqui Mondial Logo. Agora que eu tenho Mondial Logo, né, num tamanho razoável, eu posso apertar Ctrl J para criar uma cópia da Mondial Logo e eu posso distribuir pelo carro, certo? Vou colocar um desse atrás, com certeza, porque a traseira não está muito chamativa. Agora ela fica um pouquinho melhor, certo? Bom, como a gente tem um patrocinador, eu vou abrir também a logo no patrocinador e vou distribuir pelo carro. E bom, pessoal, então é isso, tá? O que eu queria mostrar para vocês aqui mesmo é mais ou menos como fazer a pintura, tá? Mostrar que não existe muito segredo, o que você precisa mesmo é de criatividade, certo? Para fazer. Você seguindo essas linhas, você consegue fazer um trabalho bem legal, tá bom? Por exemplo, podia fazer aqui uma tarja atravessando, né, os espelhos do carro aqui, por exemplo, né? E você vai utilizando essa laço tool e ela vai fazendo, vai deixando seu trabalho bem mais legal, certo? Um exemplo bem simples de como é relativamente fácil fazer. É relativamente fácil fazer. É só selecionar o que você quer aí, ó, e vem lá na sua layer de detalhes e tá aí, você já tem uma tarja atravessando. Não tô querendo me estender muito para não deixar a coisa muito longa. Vou terminar o carro aqui agora e no final do vídeo você vai ter aí uma pequena demonstração do carro, tá bom? Um grande abraço, cara. Falou!